Salve, salve galera do Futeboteco, hoje começando um projeto novo. Vocês vão ver a gente muito mais do que vocês viam antes, a gente vai produzir muito mais vídeos, falar sobre muito mais temas do que a gente sempre falou por aqui. Você está acostumado com o Futeboteco cobrindo sempre mídia esportiva, hoje o assunto é sobre isso, mas você vai ver diversos outros assuntos por aqui, futebol, transferências, opiniões e muitas outras coisas que você, logicamente, vai aí saber se você se inscrever e ativar o sino para não perder absolutamente nada do que a gente posta por aqui. Então, já fica ligado, faz todo esse trâmite aí, porque hoje é dia da gente começar esse novo projeto para conversar sobre várias e várias coisas. E como primeiro capítulo dessa história, a gente vai debater aí a respeito das audiências, principalmente do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Afinal, o Flamengo, cara, bateu o recorde do ano. Flamengo e Atlético Mineiro, né? A gente não pode tirar um mérito do Galo, bateram o recorde do ano de audiência lá no Rio de Janeiro. E os números de audiência chamaram muito atenção porque remete a coisas muito lá do passado que a gente não estava mais acostumado em ver, que é chegar nos famigerados 40 pontos. Futebol 40 pontos, isso virou praticamente na Globo aí uma missão de novela, às vezes de final de Big Brother, mas futebol, seleção brasileira no máximo. E Flamengo e Atlético Mineiro chegou nesse número, né, Felipe? Exatamente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodolfão e todo mundo que tá vendo aí o nosso novo projeto aqui, nosso novo formatinho de lives aí, de vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Verdade, cara, faz tempo que a gente não via o futebol bater 40 pontos e a gente tá, digamos assim, feliz com esse número de saber que o futebol ainda é um grande produto de entretenimento, mas, claro, contou com a maior torcida do Brasil aí que deu um show, hein, velho? Pois é, deu um show e também, assim, a gente precisa lembrar que, cara, para chegar nesses números, você precisa entender que o contexto precisa favorecer. Você precisa ter um jogo decisivo, de caráter decisivo. A gente teve isso ontem no Maracanã. Era um jogo que tinha um apelo muito grande, o Flamengo tinha até a desvantagem, precisava reverter, então isso mobiliza todo o estado. A gente vai falar das audiências aqui, deve pedir para o Felipe colocar aí a matéria para vocês acompanharem, que saiu no site do Teleguiado, né, Felipe? Isso. Vocês precisam entender que é o seguinte, tinha um caráter decisivo, os flamenguistas obviamente estavam todos ligados na Globo, e por sua vez, os rivais também, né? Os famosos anti estavam todos ligados lá para torcer para o Atlético Mineiro. O Rio de Janeiro é uma praça muito importante, ela não é tão importante quanto a Praça Paulista, que permeia aí muito do que as emissoras recebem com relação aos anúncios, mas ela é a segunda praça mais importante do Brasil e ela ter conseguido aí esses 40 pontos quase, né, se aproximou aos 40 pontos, bateu 39,4, né? É muita coisa. Olha a diferença para a Record, que foi a segunda colocada. 3,6 a Record marcou e 3,5 do SBT. As reprises aí do Fausto Silva ficaram logo atrás com 2,2 pontos. Ou seja, vou fazer uma continha rápida aqui É. para vocês terem ideia do tamanho dessa audiência da Globo. Mas incrível, né, Felipe? Sim, cara, incrível demais. Pô, fazia tempo que a gente não via números assim tão significativos de audiência de futebol, né? Inclusive a audiência do jogo de ontem superou, cara, tipo o BBB assim desse ano. Pra você ver como foi incrível a audiência do jogo do Flamengo, batendo recordes de audiência que há tempos a gente não tinha, cara. E isso é motivo de ter esperança e também, cara, reacende aquela discussão que eu tava vendo agora dos amigos do Charla Podcast, eles falando sobre a questão do mata-mata, né? Do quanto o mata-mata mobiliza as pessoas, os rivais daquele jogo em si, a assistirem todo o clima que foi criado, o Gabigol falando sobre o inferno, o Hulk rebatendo, enfim, todo aquele clima de rivalidade que já tem entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético. Então isso acho que corroborou também para ter uma audiência desse tamanho. Pois é, eu fiz a conta aqui rapidinho. Se você somar a audiência, se somar a audiência de todos os outros canais concorrentes abertos da Globo, somarem todos, do SBT, da Record e da Band, esse cara deu 4 vezes menos do que a audiência da Globo ontem. É incrível, assim. Para você terem uma ideia, cada 5 pessoas que estavam assistindo televisão ontem na hora do jogo, 4 estavam na Globo e uma se dividiu aí entre os outros 3 canais.
E mais do que isso, se você comparar a audiência da Globo com a Record, que foi segunda colocada, a audiência foi mais de 10 vezes. Então, se você comparar só entre Globo e Record, né, a cada 11 pessoas que estavam assistindo televisão ontem, 10 estavam na Globo. Isso é um atropelo, assim, estratosférico, gigantesco. Tem a ver com o tamanho da Globo, tem a ver também com o costume da galera de assistir mais a Globo. Esse tipo de audiência, embora seja mérito total do torcedor do Flamengo, mérito total do jogo, mérito total de você ter hoje times que conseguem oferecer mais para o torcedor em termos de perspectiva de bom jogo, que isso é uma coisa que vem mudando no Brasil também com boas administrações, como é a do Flamengo, e com administrações que são ainda um pouco complexas, no caso Atlético Mineiro, mas que de alguma forma conseguem trazer jogadores, fazer com que jogadores muito bons estejam por lá e aumenta consequentemente o nível do jogo. Isso tudo faz com que a audiência aumente, mas se você pega Flamengo, as médias do Flamengo, né, em Libertadores, em SBT, coisa do tipo, você vê que é muito diferente também por conta do tamanho da Globo. A Globo ela entrega da novela para o jogo, já é uma audiência grandiosa, né? Então é mais fácil para a Globo nesse sentido, mas ainda assim a gente não pode diminuir o que foi esse feito, como diz aí a outra matéria que a gente colocou no ar também no Teleguiado, foi o maior ibope do futebol do Rio de Janeiro em 2022, isso não é pouca coisa, né, Felipe? Não, não é pouca coisa. E também tem essa questão, né, cara? Como eu te falei, eu vi muito isso ontem acompanhando a partida na internet, a mobilização geral, até porque o jogo que foi transmitido aqui para São Paulo, onde nós moramos, foi um jogo que já tinha praticamente a definição ali. O Corinthians abriu uma vantagem muito larga na primeira partida e o Santos não conseguiu reverter, ficaria muito difícil até vencer o jogo. E por isso, acho que todo o foco do Brasil inteiro, digamos assim, exceto corintianos e santistas, foi acompanhar esse jogo, belíssimo jogo, por sinal, também a vitória que contou aí com a grande atuação do Arrascaeta, do Pedro, enfim, o próprio Gabigol. O Flamengo fazendo um jogo como há muito tempo não fazia e bateu esse recorde espetacular aí na audiência, superando vários outros jogos e reacendendo, cara. Isso que eu queria te perguntar, reacendendo essa questão. O brasileiro gosta mesmo de mata-mata, não é verdade? Cara, é isso, eu sempre falei isso, não adianta. Hoje é um debate muito grande, o campeonato de pontos corridos ele está consolidado, não vejo como perspectiva de mudança, mas no final o que a gente curte mesmo é o jogo decisivo, é o mata-mata, é ali que tem provocação, e isso mostra muito o poder que vai ter a Rede Globo de televisão a partir do ano que vem, quando ela retoma para si os direitos da Libertadores, né? Com esse Flamengo, que certamente não está muito bem no brasileiro, mas deve se classificar, com o próprio Atlético, o Palmeiras, com o Corinthians, que tem batido recorde atrás de recorde no SBT, com Libertadores, né? Foi assim com jogos contra o Boca Juniors. Então, novamente, a Globo começa aí a coçar as mãos, Felipe, para começar a ter muita audiência a partir do ano que vem, transmitindo de novo o maior torneio do campeonato, do maior torneio do nosso continente sul-americano, né? Sim, 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 sem dúvidas. É uma expectativa muito grande que todos nós estamos de ver como serão essas audiências na Globo, né? Porque as últimas duas finais tivemos um Palmeiras e Santos e um Palmeiras e Flamengo. Imagina se esses jogos tivessem ocorrido no canhão que é a Rede Globo. Com certeza a audiência teria sido o dobro ou talvez o triplo, especialmente a do ano passado que contou com o Flamengo. Mas acho que é isso, né, cara? Matamos uma audiência espetacular. E se preparem aí, porque temos o Corinthians e temos o Flamengo também classificados na Copa do Brasil. Imagina um duelo entre os dois aí que já vai ocorrer na Libertadores. Imagina se cai na Copa do Brasil também, que é sorteio, não tem lado de chave, enfim, é tudo indefinido. Imagina a audiência que pode vir por aí. O que eu quero saber de vocês é quanto vocês acham que a Globo vai ser capaz de chegar ano que vem com o Libertadores e com esse nível subindo. O Flamengo ontem anunciou o Vidal, já tem o Everton Cebolinha, os times cada vez mais estão propensos a investir mais aqui no Brasil. Então eu quero saber de você, o que você acha? Onde você acha que a Globo pode chegar com mata-mata de Liberta ano que vem? Me conta aí nos comentários, a gente vai se falando, não se esqueça do seu like. Aquele abraço e até a próxima. É nóis.